Gravação iniciada. Como esse vídeo vai para o YouTube, curta, comente, compartilhe. Não deixe de comentar alguma coisa nos nossos vídeos para o YouTube. Essas aulas são feitas regularmente todos os sábados, horário de Portugal, sempre às 10h30. E no Brasil, o horário, como está 3 horas atrás, então funciona às 7h30 para o horário do Brasil. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula anterior, que era fazendo uma introdução leve, né, à apologética, querendo dar um start para que todo mundo entenda um pouco sobre a apologética. Na semana passada a gente falou sobre a parte do entendimento, né, da questão da existência de Deus, tanto na parte doutrinária como na parte teórica. E hoje a gente vai estudar a parte de argumentação. Não vai ser tão profundo, porque para isso eu precisaria de outra parte para estudar, porque apologética é uma matéria um pouco difícil de você dar ela em pouco tempo, porque ela precisa de um constante aprimoramento, principalmente na questão de argumentação. Mas hoje a gente vai ter uma introdução bem baseada, então a gente vai conseguir acompanhar bem como funciona a questão de argumentação a favor do Evangelho, né? Aqui na nossa introdução, nesta aula abordaremos o tema da existência de Deus a partir de 3 grandes grupos argumentativos: a intuição, a fundamentação bíblica e os argumentos racionais. Nosso objetivo é explorar como cada perspectiva contribui para a defesa na crença da existência de Deus. Para a nossa primeira questão sobre argumentação, a gente vai participar da primeira, né, parte argumentativa, que é a questão da intuição, né? Quando a gente fala muito sobre a intuição, a gente está falando sobre justamente aquela passagem onde o próprio apóstolo Paulo fala aos Romanos, em que não é comum que qualquer homem diga que não existe Deus ou que não compreende Deus se ele não está pelo menos presente dentro da criação, contemplando tudo aquilo que é complexo o suficiente para saber que há uma existência realmente soberana e suprema que tornou aquela experiência possível, né? Então, a crença intuitiva, a definição, a crença em Deus é vista como algo natural e derivado do ser humano, assim como outras intuições fundamentais, a ideia de um Criador transcendente é percebida como uma predisposição universal e espontânea, onde Deus se revela ao homem e o homem possui a capacidade de aprender sobre esta revelação. Essa questão da crença em Deus ser vista como algo natural, ela vem muito sobre a questão de como a crença em Deus ela se fundamentou durante os séculos, né, durante a história. Várias e várias civilizações, elas acreditavam que o mundo tinha surgido de alguma maneira e a explicação mais óbvia a se dar era que os deuses haviam feito isso, né? Tanto que a forma como nós olhamos para aquilo que foi criado, nós testemunhamos que alguém maior do que nós, ou que tem uma força sobrenatural, seria a única causa possível para aquilo que nós contemplamos, seja a nossa criação visível, seja a nossa organização cromossômica, celular, cosmológica, tudo aquilo que envolve uma certa complexidade e está tudo organizado a ponto de uma sintonia tão bem estruturada, nós percebemos que é necessário que haja, sim, uma inteligência maior por cima, para que tudo aquilo se encaixe perfeitamente e faça com que tudo se revele de maneira mais clara, né? Para que a gente entenda um pouco sobre essa questão do argumento da intuição, a gente tem aqui alguns detalhes que a gente pode estudar sobre esse argumento, que seria a universalidade da crença, onde a gente fala sobre a maioria das culturas, em todas as épocas, acreditou em algum tipo de manifestação, mesmo antes de um contato formal com a religião organizada, ou seja, a predisposição do homem, na sua visão mais primitiva, sempre acreditou
que tudo aquilo que estava criado ou à sua disposição tinha um envolvimento sobrenatural, algo que ele sozinho não era capaz de fazer ou de criar, mas que ele sabia que existia, sim, uma mente ou uma força por trás de toda a criação, tornando aquilo possível para que ele experienciasse. É a questão do instinto religioso. A capacidade de perceber o transcendente é frequentemente atribuída à natureza humana criada por Deus. Lá em Eclesiastes 3:11 está escrito: Ele pôs a eternidade no coração do homem. Isso mostra como Deus ele faz com que a gente perceba que há grandiosidade dentro da criação, para que a gente entenda que tudo aquilo que está ao nosso redor tem um envolvimento sobrenatural. É isso que quer dizer essa passagem que está escrita em Eclesiastes 3:11. E também o desenvolvimento espiritual. Mesmo onde a ideia de Deus é rejeitada, há uma busca por propósito e sentido, indicando um reconhecimento implícito de algo maior. Tanto na nossa luta, no nosso entendimento sobre a questão de existir Deus ou não, na nossa visão teológica, como também na visão humana, procurando, através da ciência, explicar tudo aquilo que foi criado, ou tudo aquilo que está à nossa disposição. Né? A questão da existência de Deus assumida pelas Escrituras. Esse próximo argumento, a gente vai entender um bocado sobre como a nossa Bíblia ela consegue mostrar uma argumentação a favor da existência de Deus, mas de uma forma um pouco mais explícita. Né? A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, ela assume como uma verdade fundamental e autoevidente. Nós percebemos em toda a parte da Bíblia que em nenhum momento as Escrituras elas tentam defender a Bíblia. Né? Muitas das vezes a gente acha que Deus ele precisa de um advogado, e basicamente o que eu estou fazendo aqui é tentar formar advogados de Deus, e não é para que exatamente vocês funcionem como advogados de Deus, mas que entendam que, apesar de existir argumentos que ajudem vocês a compreender a verdade do Evangelho e a compreender a existência de Deus, não é para estar discutindo com outras pessoas que vocês vão sair daqui. Né? Vocês vão sair daqui justamente para pregar para outras pessoas. É entender que todo o processo de mudança de mente e de capacitação mental e espiritual seja justamente para que vocês percebam como chegar para as pessoas para falar de Deus ou para falar do Evangelho, e assim também compreendam a forma como Deus interage com cada um de nós, fazendo com que cada um de nós também seja o envolvimento principal para as pessoas que estão lá fora e compreendam o envolvimento com o Evangelho. Eu pareci um bocado redundante aqui, mas peço desculpas aí pela redundância. Para falar um bocado disso, a gente vai falar sobre a questão do que está escrito em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa com a afirmação de que Deus existe, sem argumentar sobre isso. Testemunho profético. A existência de Deus é demonstrada pelo relacionamento contínuo entre Deus e o povo na história bíblica. E também a fé como base. Né? Hebreus 11:6 diz, afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Isso é mais do que óbvio. Não é para qualquer pessoa que Deus vai se revelar. E justamente Deus, para se revelar, ele tem que muitas vezes ter a certeza de que a pessoa crê que ele existe. Não é para uma pessoa que não crê que ele vai simplesmente se revelar, a não ser que seja um plano. Um plano de Deus para que a pessoa compreenda a sua existência e, através dessa experiência, ela comece a mudar seus hábitos, mudar a sua forma de se relacionar com ele. Então, se não for diretamente o envolvimento do Espírito Santo para que isso aconteça, é mais óbvio que a gente só consiga se aproximar de Deus através da fé e a fé de que ele existe. Né? E também sobre a questão da inspiração das Escrituras, né? As experiências relatadas na Bíblia testemunham que Deus não apenas existe, mas é ativo, pessoal e interessado pela humanidade, diferente do deísmo, né, no que a gente estudou em outras aulas, onde as pessoas acreditam que Deus pode ter
criado o mundo, mas que não interage mais com a criação por causa de algumas questões morais que podem ser estudadas sob a luz teológica para que isso seja interpretado de maneira apologética mais adequada, para que a gente entenda sobre questões difíceis da vida, sobre a questão moral, sobre a questão baseada sobre o mal e muitas outras perguntas que vão surgindo durante o período em que a gente estuda sobre a defesa da fé. A autoridade das Escrituras reforça essa crença. Obviamente que em outras passagens da Bíblia vocês vão notar que não existe nada que seja voltado para uma defesa direta a Deus, sendo que toda a Bíblia, ou toda a estrutura bíblica mostra ou já acredita que Deus existe, né, e não deixa de acreditar nessa possibilidade de Deus estar lá agindo de alguma maneira, seja na história, seja diretamente de maneira sobrenatural, ou seja através da utilização dos vasos, né, ou seja, utilizando cada um dos seus servos de maneira que agrade ao Espírito Santo. E agora a gente vai falar sobre a questão dos argumentos, né? Existem 5 argumentos que corroboram a existência de Deus, e nisso a gente vai falar um bocado sobre questão de existencialidade outra vez, né? Já que a gente já falou nisso na aula passada, a gente já tocou um bocado no assunto. E aqui, nessa sessão, exploraremos os 5 argumentos racionais e filosóficos que sustentam a existência de Deus. Para que fique claro para boa parte de vocês que estão aqui estudando sobre a questão de apologética, não é por ter 5 argumentos a favor da existência de Deus que a gente vai utilizar isso como se cada argumento por si só fosse suficiente. O que eu quero dizer é que quando nós defendemos a existência de Deus, ou quando nós defendemos a verdade do Evangelho, a verdade da Bíblia, das Escrituras, ou o que quer que seja que esteja relacionado com a nossa fé, tudo aquilo que nós vamos apresentar como argumentação, boa parte das vezes elas só vão funcionar de maneira cumulativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho apenas um argumento, muito provavelmente esse argumento pode ter uma falhabilidade na sua estrutura, e essa falhabilidade pode ser explorada por uma pessoa que tem a má intenção de tornar o nosso argumento um argumento falho, sem evidência alguma, que necessite de uma estrutura mais sofisticada. E para que as nossas argumentações sejam completamente bem estruturadas, todas elas dependem de outros argumentos que fazem com que o conjunto dos argumentos em si se torne um fundamento bem estruturado. Então, por isso nós temos esses 5 argumentos que eles sozinhos podem ou não ser bem estruturados, mas eles em conjunto conseguem fazer uma boa defesa. Né? Esses não são somente os argumentos que nós utilizamos para falar sobre a existência de Deus, mas são os que servem como base, né, para que nós possamos falar sobre a existência ou realidade de Deus. O primeiro argumento que a gente vai falar é sobre a questão do argumento cosmológico. Baseia-se na existência do universo e na necessidade de uma causa primeira. Tudo que existe deve ter uma origem e uma única explicação lógica para a causa inicial, como Deus. Detalhe, causalidade. Nada pode causar a si mesmo, deve haver algo eterno e, portanto, não causado, Deus. Né? Exemplos, argumento de Tomás de Aquino, primeiro motor imóvel, que foi o que a gente falou na nossa aula sobre, na nossa última aula, né, no caso, que foi sobre a argumentação dos teólogos sobre a questão de como falar de Deus, né, como mostrar Deus, que eles entendiam sobre Deus. E Tomás de Aquino ele falava sobre o primeiro motor imóvel, que afirma que tudo é movido e precisa de um motor inicial. E não somente isso, ele falou que o mundo, para existir, teve que existir um motor inicial, e ele atribuiu à imagem de Deus essa questão do motor. Então, falando um bocado sobre essa questão do argumento cosmológico, né? Como a gente falou anteriormente, o argumento da questão da causalidade faz com que a gente meio que estruture melhor sobre a forma como a gente interage sobre Deus, né?
As pessoas, quando dizem que Deus existe, né, boa parte das vezes a gente está pisando num campo minado, porque a questão do existir, né, necessita necessariamente, na sua parte lógica, de que ele tenha sido criado ou tenha sido feito por algo ou alguém. Ou seja, tem que existir uma causalidade. Como a gente já viu aqui, questão de causalidade, nada pode causar a si mesmo. E, no entanto, os argumentos em favor, né, do Big Bang, por exemplo, né, eles acreditam que simplesmente tudo surgiu a partir do acaso, né? Ou seja, não existiu algo que pudesse atribuir um início, né, para que algo fosse criado. Simplesmente ocorreu de uma explosão acontecer e a partir dessa explosão uma organização completamente aleatória fez com que as estruturas fossem tomando forma e a partir disso foi criado vida, né, a partir dessa ocasião. No entanto, nada pode ocasionar a si mesmo, nada pode causar a si mesmo. Um dos teólogos, que também é um dos grandes apologetas da atualidade, que é o John Knox, né, que ele é um professor de matemática de uma universidade bem famosa, por exemplo, ele deu detalhes sobre essa questão da causalidade, porque a causalidade também é utilizada nos cálculos matemáticos, ou seja, todas as pessoas que estudam a parte de análise científica ou de ciências exatas, eles têm que levar em consideração também a, a, o argumento da causalidade para que eles tomem conta dos cálculos que estão a fazer, e esses cálculos são tomados a partir dessa precaução, né? E o argumento da causalidade, ele simplesmente utiliza um argumento lógico que funciona mais ou menos assim. Menos infinito vezes mais infinito, ou seja, o infinito positivo vezes o infinito negativo, quando colocados em multiplicação, eles dão simplesmente zero. Não é que algo simplesmente surja do nada, né? Porque se o menos infinito e o mais infinito se multiplicarem entre si para causar algum fator, o único fator que vai ser causado é zero. É como se você simplesmente tentasse multiplicar menos zero por mais zero. Simplesmente não dá. É como se você tentasse criar um milagre a partir da lógica e não existe esse milagre a partir da lógica. Porque se há uma causalidade, a causalidade tem que ter um início. E como o Big Bang simplesmente é um argumento que mostra que algo pode surgir do acaso, eles simplesmente vão contra a parte lógica da coisa que não vai de acordo com a causalidade. Então, por que que a gente tem que simplesmente dizer que Deus existe? No entanto, a gente percebe que Deus ele não existe, né? Porque ele não foi causado por algo ou alguém, ele não foi simplesmente criado a partir da nossa percepção da consciência. Para que Deus exista, né, eu posso dizer que alguém gerou Deus. No entanto, Deus não foi gerado. Nós já estudamos na aula passada que o próprio Deus ele se mostra como Haya, né, que é o verbo que mostra que ele é autoexistente em si mesmo. Quando ele fala para Moisés, por exemplo, que ele é o eu sou. Se alguém perguntar quem foi que te enviou lá, diz que o eu sou te enviou. Nesse momento que ele fala eu sou, o verbo utilizado lá é o verbo Haya, que muitas das vezes não é utilizado no restante da Bíblia justamente por ter um significado muito forte e por ter uma relevância muito é, é, voltada para a sua existência como Deus de Israel, por exemplo. Porque os israelitas, eles sabiam que realmente era Deus que estava mandando Moisés lá, a partir do momento que Moisés disse que Raia o enviou, ou que Raia o enviou. Então, eles entendem que realmente é Deus que está mandando Moisés ali. E quando ele utiliza esse verbete do Raya, ele não está utilizando
a lógica da causalidade, porque tudo que é causado é aquilo que existe, né? No entanto, quando Deus utiliza esse verbete do Raya, ele está entrando em outra percepção, que é simplesmente a realidade. Tudo aquilo que é real está fora do parâmetro da causalidade. Nada que é real precisa de uma causa ou de um efeito. Simplesmente está lá, como Deus é. Agora, questão da aplicação apologética. O universo teve um começo, comprovado pela ciência como Big Bang. A existência de Deus é a explicação mais plausível para a causa deste começo. Isso é o que está se tornando mais óbvio dentro da explicação que eu estou dando para vocês. Imagina vocês simplesmente escutarem uma pessoa que o universo surgiu do absoluto nada, né? Você fica um pouco intrigado em saber como foi que isso ocasionou, porque você não sabe quanto tempo, né, precisou para que essa causa acontecesse e para que você tivesse uma percepção sobre quanto tempo teria levado para que essa causa acontecesse, muito provavelmente alguém teria que ocasionar isso. E não obstante dessa argumentação, a gente só pode perceber que se alguém deu start para que isso acontecesse, muito provavelmente foi o próprio Deus, né? Então, imagine vocês que se essa explosão realmente aconteceu, e que muito provavelmente pode ter sido essa a interpretação mais exata sobre quando Deus disse haja luz e luz se fez, muito provavelmente quando ele disse haja luz foi justamente essa explosão. No entanto, é inconcebível para qualquer cientista hoje, ou qualquer mente lógica, que aceite que foi isso que aconteceu, que Deus disse haja luz e houve o Big Bang, né? Porque muito provavelmente eles não vão interpretar a questão do Big Bang como a mesma situação que a gente mostra no criacionismo, quando a gente fala que Deus criou o mundo em 7 dias, né? É impossível para qualquer cidadão que estude sobre essa parte do desenvolvimento genético que entenda que em 7 dias toda aquela estrutura, seja da estrutura humana ou da estrutura animal, que foi criada e ocasionada pela evolução, acontecesse dentro de dias, né? Isso para eles aconteceu em milhares e milhares de anos. No entanto, nós sabemos que a própria Bíblia ela fala que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso porque a percepção de Deus para que o tempo passe é diferente. Ele é eterno e ele vive em eternidade. E na eternidade não existe a mesma percepção de tempo que nós temos. Então, muito provavelmente pode ter sido interpretado como 7 dias, mas muito provavelmente pode ter sido 7 etapas, por exemplo. E cada etapa foi interpretada como dia pela pessoa que traduziu a Bíblia. Então, nós podemos perceber que Deus pode ter criado a Terra em 7 dias, isso é completamente possível sabendo da capacidade que Deus tem, entendendo sobre a questão do primeiro atributo incomunicável de Deus, que é a onipotência. Então, sabendo que Deus é onipotente, que ele pode todas as coisas, ele pode muito bem criar uma coisa a partir de um dia, né? Ele pode criar várias coisas a partir de um dia. No entanto, a gente pode interpretar que boa parte dessa interpretação linguística só aconteceu por causa da interpretação para o português, ou para a língua portuguesa, ou para qualquer outra língua, onde o escritor ele foi inspirado a dizer que foi 7 dias. No entanto, a gente sabe que para Deus um dia pode ser 1000 anos, ou 1000 anos pode ser um dia. Então, para ele, a percepção é completamente diferente, mas quando ele inspirou a pessoa que escreveu aquela passagem, ele, obviamente, deve ter dito que ele escreveu esse dia. Então, as pessoas interpretaram que Deus realmente criou o mundo em 7 dias. No entanto, a gente pode interpretar isso da maneira mais eloquente com relação à parte da estrutura do argumento do evolucionismo a favor do Big Bang, que a gente pode dizer, olha, pode ter sido 7 dias, como pode ter sido 7.000 anos, como pode ter sido 7 milhões de anos, ou como 7 bilhões de anos, que seja, mas que isso aconteceu em 7 etapas. Você pode muito bem não acreditar que Deus pode ter criado o mundo em 7 dias, mas muito provavelmente aconteceu em 7 etapas. Então, nisso,
ele também não pode contra-argumentar, porque quando a gente fala sobre a questão das etapas, isso muito provavelmente vai meio que quebrar um pouco o argumento dele. O próximo argumento é o argumento teleológico. A gente, lendo de uma vez, lê teológico, mas é teleológico, que também é chamado de argumento do design. Afirma que o universo e a natureza mostram ordem e propósito, indicando a existência de um designer inteligente. Detalhe: design da natureza. A complexidade de sistemas biológicos como o DNA, a ordem dos cosmos, são evidências de planejamento. Analogia. William Paley usou a metáfora do relógio, argumentando que um relógio funcional implica a existência de um relógio. Imagina vocês, se vocês estão andando pela praia, não conhecem Deus, não conhecem nada ao seu redor, vamos dizer que só existe você. Só existe você, uma praia, e você andando pela praia, começa a enxergar algo brilhando lá no horizonte, e quando você chega perto daquela coisa brilhante, você percebe que é um relógio. No entanto, você não sabe como aquele relógio surgiu e vê que aquilo é muito mais complexo do que o que está ao seu redor. Então, você obviamente acredita que aquilo foi causado por algo, ou foi feito por algo, ou simplesmente ele tem algo complexo bastante para que outra pessoa, ou que uma pessoa com um intelecto muito maior que o seu, vai ser o responsável pela existência daquele relógio. Então, a teoria do design inteligente, ela vai muito de encontro a essa percepção, a essa analogia, justamente para falar sobre a questão das complexidades encontradas no meio da natureza. E falando sobre isso, a gente vai falar sobre a questão do DNA, por exemplo, onde a estrutura do DNA e a estrutura genética dos seres vivos, ela tem uma assinatura muito comum. Né? E todas essas estruturas biológicas, elas possuem uma estrutura em comum que vai de encontro com o início. Para vocês terem uma noção sobre aquilo que eu estou falando, existe um estudo que fala sobre a construção cromossômica do homem e da mulher. E toda essa estrutura cromossômica, ela surgiu de uma mulher inicial e de um homem inicial, indo de encontro justamente com a parte do criacionismo, onde fala sobre a existência de Adão e Eva. Então, a ciência já começa a comprovar, em certa dose, que os argumentos apresentados na Bíblia, eles começam a ter um pouco mais de evidências, né? Então, começam a perceber que tudo aquilo que nós estamos falando sobre a questão do argumento teleológico começa a tomar corpo, né? A gente percebe que tudo aquilo que está ao nosso redor, que é complexo o suficiente para que a gente perceba que existe algum tipo de organização feita por alguém muito maior do que nós, começa a ter base. Por exemplo, se vocês pegarem a questão da distância do Sol para a Terra, vocês vão perceber que há um cálculo muito específico que mostra que se o Sol tivesse a 1 centímetro mais próximo da Terra, todo mundo estaria queimado. Mas se o Sol estivesse 1 centímetro mais longe, todo mundo teria morrido de frio. Então, a gente sabe que a distância exata do Sol faz com que a vida seja possível no nosso sistema solar, pelo menos no nosso planeta, né, tomando como exemplo. Então, a gente percebe que há uma organização muito grande nesse aspecto, também sobre a questão da distância da Lua para a Terra. Se a Lua fosse mais próxima, nós provavelmente teríamos desastres naturais causados por causa da atração magnética entre a Terra e a Lua. E se a Lua estivesse distante mais um bocado, muito provavelmente nós não teríamos como sentir as estações do ano, por exemplo. Porque boa parte das estações do ano são causadas justamente pela orientação magnética que a Lua tem com a Terra, e isso faz com que certos fenômenos atmosféricos aconteçam para que haja, né, a transição de uma estação para outra. Falando sobre a aplicação apologética desse argumento teleológico, aponta para Deus como a causa da harmonia do universo, desafiando explicações básicas como apenas acaso. Ninguém consegue explicar corretamente como que essas complexidades
biológicas ou cosmológicas acontecem, se não for pela organização de alguém muito maior do que nós. Então, se nós não temos outra explicação para dar a partir desse conceito, nós só podemos acreditar que Deus é o real responsável por essa organização cosmológica, ou por essa organização biológica que nós vivemos. Que toda a nossa complexidade que nós enxergamos lá fora e em nós mesmos, realmente houve um início e houve quem o fizesse, que foi o próprio Deus. O próximo argumento é a questão do argumento ontológico, né? Proposto por Anselmo da Cantuária, esse argumento diz que a própria ideia de Deus implica sua existência. Deus é aquele maior do que o qual nada pode ser concebido. O detalhe desse argumento se baseia no raciocínio lógico. Se podemos conceber a ideia de um ser perfeito, então ele deve existir na realidade, pois um ser perfeito não pode existir apenas na mente. Imagina vocês que vocês estão pensando aqui sobre a questão de existir alguém maior ou não do que vocês, e se não existisse realmente esse alguém maior do que vocês, vocês não chegariam nesse argumento para vocês mesmos. Não teria como vocês imaginarem a complexidade de alguém maior do que vocês somente na mente de vocês. Muito provavelmente vocês teriam a concepção, como outros povos tiveram, sobre a percepção de alguém ou algo ter criado tudo aquilo que está ao nosso redor, que era na concepção dos deuses. Né? Se existe alguém muito maior do que eu, ou muito acima de mim, capaz de fazer coisas completamente fora do meu natural, então esse alguém só pode ser um Deus. E essa concepção da divindade, essa concepção do alguém maior, ela só é coerente com aquilo que Deus já colocou no nosso coração, o que já colocou na mente do ser humano, para entender que existe realmente um Criador, existe realmente alguém maior. Então, o argumento ontológico ele é justamente para mostrar que essa concepção natural que nós temos de que existe alguém maior do que nós é um argumento para que mostre que nós reconheçamos que realmente existe Deus. Então, esse é um dos argumentos também que funcionam como uma estrutura para que nós consigamos falar sobre a questão da existência de Deus, ou da realidade de Deus, como a gente já estudou no começo. A reformulação moderna. Filósofos como Alvin Plantinga propuseram versões do argumento com base na lógica modal, que fala sobre a construção da lógica humana, sobre você acreditar ou não na existência maior. Isso ele está levando em consideração também algumas lógicas do filósofo Immanuel Kant, mas isso não vem ao caso. É só para falar sobre a questão do exemplo. A aplicação apologética desse argumento ontológico explora a ideia de que a existência de Deus é uma necessidade lógica, especialmente para mentes que consideram conceitos abstratos como perfeição e infinito. Se você consegue entender ou consegue perceber algo sobre perfeição ou infinito, e você sabe que você não é capaz de atingir a perfeição ou o infinito, muito provavelmente você só vai conseguir conceber isso a partir da ideia de que alguém é maior ou mais perfeito que você. Então, essa percepção só pode acontecer de acordo com o que você entende sobre a existência ou realidade de um ser maior do que você, que é o próprio Deus. É por isso que nós chamamos isso do conceito ontológico. E o próximo argumento é o argumento moral. O argumento de que a existência de valores morais objetivos só pode ser explicada pela existência de um legislador moral absoluto, Deus. Né? O detalhe desse argumento é os valores de deveres morais. A universalidade de certas noções de certo ou errado implica uma fonte transcendente. Se Deus não existe, né, como é que nós percebemos que algo está certo ou se está errado? Se a moralidade, quem colocou em nós, foi a própria exigência de Deus com o seu povo, ou aquele a quem escolheu, ou a forma como ele se relacionou com o homem, a forma como ele mostrou o certo e errado para o homem, isso tornou os deveres morais humanos uma coisa bem estruturada. E essa relação moral que Deus teve com os homens fez com que isso proliferasse de eras em eras. Então, se não existisse Deus, como é que a gente saberia que nós devemos nos comportar de certa forma? Será que existiria justiça, por exemplo?
Se não existisse moral humana, seria possível que nós soubéssemos se algo é crime ou não? Imagine se não existisse Deus e essa percepção moral a gente não tivesse como perceber durante a nossa sociedade e simplesmente tudo que acontecesse fosse trivial. Imagina você matar alguém por alguma coisa que ele fez contra você e não ser julgado por isso, porque não existe questões morais que mostrem que você está errado ou não. Ou que você vai simplesmente roubar algo do seu próximo e não vai acontecer nada com você porque ninguém falou, ninguém percebeu que roubar é errado. Então, como é que essa questão moral iria acontecer se não existisse valores que fossem transcritos por valores transmitidos através da existência de Deus? Então, como é que Deus, sendo o bem maior, mostrando para a humanidade como se comportar ou como ter um relacionamento uns com os outros e com ele mesmo, como é que essa percepção moral seria concebida pelas nossas mentes se Deus não existisse? Então, essa é a questão do argumento moral, né, que fala sobre a questão de se não existisse Deus, não existiria de maneira alguma percepção moral. O homem, por si só, não chegaria sozinho a esse entendimento sobre questão de moral e justiça. Então, se não existisse Deus, não existiria moral. Como existe moral e como existe justiça, obviamente, só pode ter existido Deus. Então, a crítica ao relativismo. Sem Deus, a moralidade seria apenas uma construção social ou subjetiva, ou seja, se não existisse Deus, a questão de justiça e moral seria algo como uma teoria qualquer que ninguém consegue explicar, como a teoria do Big Bang, por exemplo, né, que algo simplesmente surgiu do acaso, sem nenhum tipo de construção lógica possível, mas que basicamente existiria para dizer que poderia existir ou não, mas ninguém perceberia isso de maneira mais perceptível. Não seria algo que você conseguiria apalpar diretamente ou de entender diretamente, como nós entendemos hoje a questão de moral e justiça. A aplicação apologética disso, né? A existência de princípios universais como a dignidade humana e a justiça aponta para um Deus como fonte desses valores, como a gente já explicou no começo sobre essa a argumentação. E o último argumento seria o argumento da congruidade. A crença em Deus é a explicação mais coerente e abrangente para a realidade como um todo. Detalhe dessa argumentação é a explicação unificadora, onde fala que Deus explica a origem do universo, a ordem do cosmos, a moralidade, o propósito da vida e a experiência religiosa. Outras cosmovisões falam sobre as visões materialistas, panteístas ou naturalistas falhas em respostas oferecendo satisfatórias para todos esses aspectos. O que isso quer dizer? A única argumentação lógica possível que consegue satisfazer todos os tipos de argumentação em favor de existência moral e toda a questão da realidade que nós temos à nossa disposição, ela só tem uma explicação lógica através da existência de Deus e ele, como um todo, se relacionando com a criação. No entanto, todas essas outras visões religiosas, seja materialista, panteísta ou naturalistas que têm a ver com a visão ateísta através da visão biológica da coisa, do evolucionismo, não são capazes de dar respostas satisfatórias para esses tipos de questões. Não seria satisfatório para um naturalista mostrar que o homem era capaz de chegar à percepção de moral e justiça, sendo que ele não acredita que Deus existe. Não é possível para um materialista entender sobre questão de existência através do que está criado ao seu redor, porque simplesmente ele está pensando em outra coisa, em outro aspecto. Então, toda essa construção argumentativa que a gente fez até agora, ela transforma-se no argumento da congruidade. Se todo esse conjunto não consegue ser quebrado, então nós temos o argumento da congruidade, que é o todo, né? Se tudo isso que a gente falou até agora não consegue ter uma quebra de paradigma, uma quebra de argumentação que diga realmente que esse argumento não tem validade, então todo esse conjunto se torna real. Então,
tudo aquilo que nós temos sobre a explicação da origem do universo, ordem do cosmos, moralidade e questão da visão do design inteligente e tudo mais, se isso não tem nenhum tipo de outra contra-argumentação, então nós temos a nosso favor o argumento da congruidade, que é o conjunto disso tudo, mostrando que tudo que nós temos ao nosso redor explica Deus, né? Que mostra que Deus realmente ele existe. Então, a ciência, apesar de tentar correr contra Deus ou tentar demonstrar que Deus não existe, na verdade, só consegue demonstrar com provas mais e mais cabais de que Deus está lá e que Deus existe, né? Assim como realmente tem acontecido com relação ao estudo da análise mitocondrial, por exemplo, não era nem cromossômica, era mitocondrial da, da biologia humana, realmente vai de acordo com o que a Bíblia fala sobre o homem ter surgido de um primeiro homem e a mulher de uma primeira mulher, como Adão e Eva. Então, nós temos a nosso favor o argumento da, da congruidade, que basicamente é dizer que esse conjunto de argumentos que nós apresentamos até agora, se não existe nenhum contra-argumento que consiga quebrar eles por completo, nos dá a oportunidade de utilizar essa visão da congruidade, que é o conjunto, a complexidade disso tudo, mostrando que Deus realmente não tem como não dizer que ele não existe, né? Mas isso também a gente está utilizando a percepção de existência como nós percebermos a revelação que ele nos deu, né? A revelação dele através de Cristo, e assim nós percebemos que Deus existe. Mas nós entendemos que tudo para que exista deve ter uma causa anterior. Como Deus não necessita de causa anterior, então ele não tem a explicação da existência, mas sim a explicação da realidade, né? Deus é real, não existente. Ou melhor, autoexistente. A aplicação apologética do argumento da congruidade fala sobre Deus ser o ponto central que harmoniza todas as questões fundamentais da existência humana. Basicamente, como eu falei, é pegar todos esses argumentos que a gente falou anteriormente. Se não houver ninguém que quebre a argumentação por completo, então nós temos ao nosso favor o argumento da congruidade. Para concluir essa questão dos argumentos, esses argumentos são ferramentas poderosas para a defesa racional da fé cristã, mas devem ser usados com humildade e empatia, como eu já falei na aula anterior. Não adianta você ter conhecimento demais se você não consegue ter amor pelas pessoas, né? O próprio apóstolo Paulo, eu acho que é na primeira carta de Coríntios, se eu não me engano, mas se eu estiver errado também na próxima aula eu já corrijo, quando ele fala sobre o amor, né? Se ele fosse capaz de falar a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, ele não seria nada. Então, quando a gente fala sobre questão de conhecimento, principalmente questão de conhecimento sobre apologética, que é sobre defesa da fé, muitas das vezes a gente se acha no direito de nos sentirmos como verdadeiros advogados da Bíblia, ou advogados de Deus. A gente acha que tudo, né, que os ímpios falam, que vai contra a nossa fé, necessita de uma argumentação muito agressiva ou muito nociva da nossa parte, mostrando, por exemplo, argumentos como, com Deus não se brinca. E quando acontece muitas das vezes de acontecer algo ruim com pessoas que falam mal de Deus ou que falam mal do Evangelho, a gente fala justamente esse tipo de frase, e isso não é amor de jeito nenhum, né? Se nós não formos capazes de acreditar que essas pessoas, se tivessem tido uma abordagem mais amorosa ou mais decente, por assim dizer, de entender que a capacidade dessas pessoas de perceber Deus ou não podia estar debilitada por algumas questões em que a gente poderia ter ajudado a mudar, então onde é que está a nossa empatia, né? Onde é que está o nosso amor? Que o próprio Jesus ele disse que as pessoas conheceriam os servos dele a partir dessa forma de se relacionar com as pessoas que era de forma amorosa e não de forma como certas pessoas que simplesmente olham para as situações que acontecem com os ateus ou com os mundanos, quando acontece alguma coisa que vai como uma análise de castigo, né, para aquilo que eles disseram contra Deus ou contra o Evangelho, e a gente simplesmente fala, com Deus não se brinca.
Então, esse tipo de coisa não deve acontecer com vocês. Né? Vocês estão aqui justamente para aprender a amar as pessoas e não a desrespeitar a visão delas. Porque muitas das vezes essas pessoas podem simplesmente estar com falta de certos argumentos que vocês agora têm em mãos. Né? Então, se vocês conseguirem utilizar essas ferramentas de maneira que torne, né, a imagem de vocês mais amorosa para as outras pessoas que estão lá fora, com certeza, vão ter uma outra percepção do Evangelho e muito provavelmente já vão mudar a sua forma de se comportar conosco. Né? Embora Deus possa ser conhecido pela razão, a plenitude do relacionamento com Ele é alcançada pela fé e pela revelação divina. Obviamente que as pessoas lá fora, elas ainda não tiveram a revelação divina, ou melhor, ainda não entenderam como a revelação divina funciona, e é através de vocês que eles vão entender. Então, é através desses argumentos e através do amor de vocês que as pessoas vão perceber que ele se revelou a nós através de Cristo, e as profecias falavam sobre a revelação que ele teria conosco através de Cristo, e através de Cristo, a transformação das pessoas acontece pelas suas palavras, pelo seu evangelho, através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, para que assim o Espírito Santo também haja na vida das pessoas que estão sendo alcançadas por cada um de nós, através do nosso ID, né, do evangelho. Então é assim que funciona, basicamente. Agora a gente vai começar nossas perguntas. Né? De acordo com tudo isso que a gente estudou agora, né, eu já consegui dar toda a minha explicação. Agora a gente vai para a parte divertida, que é debater sobre aquilo que a gente estudou. Então, para a primeira pergunta, se a crença em Deus é intuitiva, por que algumas pessoas rejeitam? Quem tem alguma contribuição argumentativa para falar sobre essa pergunta, essa primeira pergunta? Para mim, que eu acredito que algumas pessoas tentam rejeitar essa questão da percepção de Deus como algo intuitivo, é justamente porque as pessoas não querem acreditar que exista um legislador maior do que o que a capacidade humana é capaz de suportar, né? Porque eles não conseguiriam, de forma alguma, fugir, né, da justiça da mão divina. Se realmente existe Deus, então ele muito provavelmente pode me mandar para o inferno pelos erros que eu cometi. Então, é mais fácil eu não acreditar em Deus, ou é mais fácil eu não aceitar que foi ele que criou todas as coisas, porque se ele realmente existir, eu estou ferrado. Então, é por isso que algumas pessoas rejeitam muito essa percepção de Deus como algo intuitivo. Né? E dessa forma que a gente também, como cristãos, consegue entender que a percepção de Deus de maneira intuitiva nos leva a mudar o nosso comportamento. Então é dessa forma que a gente consegue entender sobre como Deus se revela a nós de maneira intuitiva. Na próxima pergunta, você acha que a Bíblia deveria apresentar mais provas da existência de Deus? Por quê? Quem tem alguma contribuição para essa pergunta? Pode falar, Dé. Bem, eu acho que tudo que tem, que está na Bíblia contido, ela já explica por si a existência de Deus. Não é necessário que a Bíblia explique Deus, porque ela mesma já explica, né? E muitos estudos e muitos cientistas e pesquisadores já conseguiram colocar alguns acontecimentos bíblicos. Alguns pesquisadores já conseguiram comprovar em achados arqueológicos hoje. Então, assim, a Bíblia que foi escrita há anos, anos atrás, já fala sobre Deus, e a atualidade, ela
a atualidade ela já está explicando algumas coisas existentes da Bíblia. Eu estava assistindo a um documentário esses dias, e eu vi que eles descobriram resquícios, né, de rodas de carruagem, de capacetes que foram engolidos pelo mar na época da travessia do Mar Vermelho. Então, assim, a arqueologia ela já comprova que a Bíblia é real, né, sem a explicação que Deus existe dentro da Bíblia, porque ela já é a palavra de Deus, a existência de Deus já é palpável, né? E a gente sabe que Deus não existe, ele é. Então para mim, tudo que está contido na Bíblia, não há necessidade de explicar mais que Deus existe, porque tudo que está ali, já quando você lê, você já sente no coração e na mente que Deus é. E também a própria Bíblia, em momento nenhum, ela tem que explicar Deus. O argumento é já aquele que Deus está lá, que Deus existe, que Deus já deu o veredito dele. Então, não é necessário realmente que a Bíblia fale qualquer coisa sobre Deus, porque ela já é a existência de Deus, de cabo a rabo. Então, não é necessário nenhum tipo de explicação. Agora, como o início do universo, como o Big Bang, pode ser interpretado a partir de uma perspectiva cristã? Quem tem algo a acrescentar? Pode falar, Dé. Para mim, se eu encontrasse alguém que viesse argumentar comigo, a existência do universo foi pelo Big Bang, tá certo? E quem foi que ocasionou essa explosão? Mas foi o acúmulo de gases que ocasionou. Sim, quem colocou aquele gás lá para poder explodir? Porque, assim, para mim, é inadmissível que as coisas tenham surgido do acaso. Você não pode olhar para uma complexidade imensa do universo e achar que aquilo foi de um acaso, de uma explosão. Para mim, existe Deus ali tão assim, latente, que não tem como você refutar. É como você estava explicando aí. Se a Lua fosse um pouquinho mais longe ou mais perto, teria uma diferença no clima da Terra grande. Se a Terra fosse mais longe ou mais perto do Sol, isso implicaria em desastres, horríveis. Então, tudo que está na sua perfeita local do universo é tão latente a presença de Deus que ali existiu um construtor, uma mente tão poderosa que colocou tudo no seu devido lugar e nada mais ou nada menos. Então, assim, para mim, Deus não tem como refutar que o universo foi criado por Deus e todas as coisas. Eu usaria a mesma questão do que eu tinha falado antes, né? Que o maior problema para quem acredita na parte evolucionista da coisa e fala sobre o Big Bang é falar assim, Deus não pode ter criado a Terra em 7 dias. Aí eu falaria logo assim, meu patrão, a Bíblia diz que para Deus um dia é que nem 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Pode muito bem ter acontecido de o camarada que foi inspirado a escrever, Deus tivesse dito para escrever dia. Mas e se fosse etapa? Já que a percepção de Deus, estando na eternidade, é completamente diferente da nossa. Então, se fosse 7 etapas, qual era o teu argumento contra isso?
Porque muito provavelmente você iria entender que existiram realmente etapas que tiveram que acontecer antes que aquilo que evoluiu tivesse chegado ao ponto que está. Agora, não tem como um evolucionista me fazer acreditar que, por exemplo, um Tiranossauro Rex evoluiu para uma galinha, né, como boa parte dos evolucionistas falam. Então, eu não consigo acreditar que um tiranossauro, né, um ser tão predador do jeito que é, conseguiu evoluir para algo tão insignificante quanto uma galinha. Então, para mim é um pouco complicado entender evolucionismo a partir dessa análise. Então, é difícil, é E complicado. aí e aí não seria nenhuma evolução. Como é que Exatamente. um animal tão grande daquele foi diminuindo e se transformou numa galinha? Hoje a gente se alimenta de tiranossauro. Pois é. E nem a questão dos macacos, né? Se realmente o homem evoluiu do macaco, por que, que não existe mais nenhum macaco evoluindo para homem? Aí eles falam assim, não, é porque foi uma espécie especial de primata. Ah, então quer dizer que nós somos primatas que basicamente extinguiu, né? O primeiro primata que se tornou um homem. Então isso é difícil de entender. Mas enfim. Agora, será que a ciência moderna contradiz ou complementa o argumento do design? Quem tem uma contribuição para dar essa pergunta? Eu, particularmente, eu só acredito que a ciência tem demonstrado mais e mais que Deus existe de alguma maneira, né? Porque enquanto a ciência tenta fugir de Deus o tempo todo as evidências arqueológicas, históricas, a parte molecular, científica, tudo que realmente vai de encontrar uma raiz, sempre encontra alguém que criou aquilo tudo. Porque não tem como tudo aquilo ter surgido do mero acaso. Então, eu acho que a ciência moderna não contradiz Deus, ela não enterra Deus. Na verdade, ela só corrobora toda a parte dos argumentos que nós temos a favor da existência de Deus. Agora, o argumento ontológico é o mais difícil de compreender. Como podemos explicar de maneira prática para uma pessoa que nunca ouviu falar dele? Alguém tem alguma resposta para essa pergunta? Bom, como nem eu lembro mais como era a questão do argumento ontológico, vamos voltar para lá. É o argumento que diz que a própria ideia de Deus explica a sua existência. Realmente é um conceito um bocado complicado de falar, porque como é que a gente vai chegar para uma pessoa e simplesmente dizer assim, rapaz, só em tu tentar entender que Deus existe ou não, ou simplesmente tentar conceber que existe alguém mais perfeito do que o próprio homem, faz com que você entenda que Deus existe, né? Porque o próprio argumento revela que Deus existe. Só que esse tipo de argumentação é um bocado abstrato. É tão abstrato como o próprio conceito do Big Bang. Por isso que ele é mais difícil de você conseguir utilizar. Mas, em uma análise mais simples, você pode simplesmente dizer para uma pessoa, rapaz, só em você acreditar que existe alguém que pode ser perfeito ou não, ou que existe o conceito de perfeição, muito provavelmente vai de encontro àquilo que eu estou falando sobre um ser perfeito, que é o próprio Deus. Né? Ou seja, se eu consigo entender que existe algo que me transcende, acreditando que existe infinito, ou que existe alguém que pode ser mais perfeito que o homem, simplesmente eu posso acreditar que Deus existe. Então, esse é o argumento ontológico, trocando em miúdos. Né? Próxima pergunta: se Deus não existe, de onde vêm os nossos valores morais? Falando um bocado sobre a questão do argumento moral, eu acho que, como a gente já explicou isso de maneira um bocado mais simples e sem muita firula, acho que ninguém tem assim muita dúvida sobre isso. Próxima pergunta. Entre todas as explicações disponíveis, por que Deus seria a resposta mais congruente para explicar o universo e a moralidade e a vida? Quem tem alguma
contribuição para dar essa pergunta. Se bem que é uma pergunta que se torna até autoexplicativa, então vamos meio que dispensar essa, né? Porém, essa daqui é uma das que eu queria fazer. Dos argumentos que a gente falou até agora, né? Qual dos argumentos apresentados a você acha mais convincente e por quê? Quem tem alguma declaração para dar a partir do que a gente já estudou hoje? Para mim, seria o argumento da moral, né? Da moral e do design inteligente, porque a parte de analisar o conceito da complexidade humana ou da criação realmente comprova que existe alguém que estava por trás disso. E também a questão moral, porque não tem realmente de forma alguma como você explicar moral ou a decência humana se você não utilizar os mesmos aspectos morais que o próprio Deus colocou como relacionamento para cada um de nós. Então a gente já termina aqui, né? Quem tem pode E, falar, né? e da moral aí você pode olhar na Bíblia, né? A Bíblia nos mostra o princípio da moral, né? Exatamente. Não tem como refutar isso. Não tem como as pessoas antigas terem inventado, né, a moral. Ah, o bem e o mal. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso é ruim, isso é bom. Não tem como. Então a Bíblia ela já mostra a moral em si de Deus, né, para o homem. Exatamente. Então, alguém tem dúvidas sobre o assunto que foi abordado? Que, como foi parte de argumentação, muitos dos argumentos pode ter alguma coisa que você não percebeu de maneira mais simplificada, porque às vezes eu falo difícil, então, para quem não entendeu alguma coisa, o momento é agora de falar. Ok, então, se todo mundo entendeu, agradeço muitíssimo a presença de todos aqui. A quem não participou, obviamente, vai conseguir participar pelo YouTube assistindo a essa aula. Então, agradeço aqui a presença dos que puderam vir, né, para a aula. E vamos orar para que os nossos coleguinhas também possam participar nas próximas aulas, né? Assim que estiver pronta essa aula aqui, mandarei o link para o grupo no WhatsApp. E para você que quer participar do nosso curso, essas aulas acontecem sempre aos sábados, horário de Portugal às 10h30 da noite, às 22h30, e horário do Brasil às 19h30, né? Todos os links, né, para as aulas que acontecem aqui pelo Google Meet, elas são mandadas diretamente para o nosso grupo no WhatsApp e os nossos alunos têm acesso à aula ao vivo, né? Se você quiser participar, aqui na nossa descrição vai estar o link para o nosso grupo no WhatsApp e você pode ir lá participar. Ou pode também compartilhar com aquele que você sabe que pode aproveitar bem essas aulas. Então, agradeço muitíssimo a presença de todos, a paz do Senhor a todos. Até a próxima aula. Pode, Senhor. Boa noite para todos.